A ex-presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, assumiu a presidência do Instituto Lula. A dirigente foi eleita para substituir o economista Márcio Postman, que deixa a entidade para assumir o comando do IBGE. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com a própria Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula. Ivone, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo e parabéns pela sua eleição aí à frente da presidência do Instituto Lula. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite, né? Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Um programa maravilhoso, né? Que nós temos aqui toda semana na TVT. E a TVT é minha casa, né? Adoro a TVT. Ivone, vamos falar então. Você estava à frente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o sindicato teve uma eleição, elegeu a Neiva, a nova presidenta, mulher, aliás, a terceira mulher a suceder uma entidade tão importante como os bancários, e você agora assume também a presidência do Instituto Lula. Detalhe, você é a primeira mulher a assumir a presidência do Instituto Lula. Queria te ouvir desses desafios aí à frente do Instituto tão importante que pensa na projeção de criar e sugerir políticas públicas, não só em níveis governamentais, mas também parcerias. Queria te ouvir desses desafios à frente aí do Instituto Lula, Ivone. Bom, primeiro você falou uma coisa muito importante, né? Tá a Neiva aí, a terceira mulher a assumir o Sindicato dos Bancários de São Paulo, né? E aí o que a gente sempre diz, quando você dá condições para as mulheres, né, elas ocupam sim os cargos, né? Normalmente a gente escuta, por que não coloca a mulher em tal cargo? Porque não tem mulher para aceitar os desafios. Lógico, né? Porque você também tem que dar as condições para ela estar nesse desafio nos cargos de poder, né? Então, nos congressos, nos encontros, você tem que ter creche, né? Vai para algum lugar, se tem filho, tem que levar os filhos, ou seja, você tem que adaptar aí, né, essas questões do poder à questão da mulher também, né? Então, isso também é muito importante. E esse novo desafio, eu fiquei muito feliz, né, muito honrada de ser a presidenta aí do Instituto Lula. E esse ano, né, para nós é diferente, né, porque o Instituto Lula ele foi criado para a memória do Lula, né, do governo Lula. E, de repente, nós temos o ex, que é o atual, né? Então, o Instituto Lula ele tem repensado aí as suas formulações, né, de como que ele vai ser. Então, a nova diretoria é composta aí por mim, pelo Camoto, pelo Tarcísio, né, e também pelo Wellington e pela Ana Flávia. Então, essa diretoria vai se reunir para repensar nos próximos anos o que o Instituto vai fazer, né? Em que ele vai trabalhar exatamente, né? Porque vamos lembrar, o Instituto antes chamava Instituto Cidadania, antes desse Instituto Lula, e ele cumpriu o papel aí antes do governo do presidente, né, Lula virar presidente, de um governo paralelo que pensava muito no país, né? Então as caravanas, pensava quais são as políticas públicas quando o Lula assumir, e deu certo. E depois ele virou aí o Instituto Lula, e agora é o Lula, né, atual presidente. Então o Instituto tem que pensar exatamente seu papel, né? Então, no primeiro momento, nós estamos terminando aí as atividades que já estavam em andamento, e que o Márcio Postman, à frente do Instituto, fez muita coisa, né? Então, nós estamos terminando aí os relatórios, as atividades, e aí a diretoria vai repensar o seguinte: o que nós vamos ser, né? Como é que o Instituto vai se comportar nesse tempo, né? Nesse período, que também o Postman pegou um período pesado aí, né? Que era de pandemia, né? Então, teve que se adaptar ao Instituto com muitas atividades online, como todo mundo, né? E agora nós vamos pensar qual é o futuro aí que nós queremos para o Instituto Lula. Ivone, vou aproveitar que você é aqui de São Paulo e que você já falou um pouco de governo federal. A disputa da prefeitura aqui de São Paulo para a próxima eleição de prefeituras está praticamente se nacionalizando, né? A gente tem entendido aí, vários cientistas políticos estão fazendo essa análise, porque a gente tem agora já uma indicação de que provavelmente Ricardo Nunes se tente uma reeleição. Aliás, era vice, vai tentar a sua eleição, né? Vai se candidatar. E teria aí já a indicação do apoio de Bolsonaro, ao mesmo tempo que a candidatura de Boulos foi oficializada e
que nós sabemos até agora é que tem o apoio aí do presidente Lula. Então, queria te ouvir sobre essa condição, sobre essa disputa e como entender essa disputa da Prefeitura de São Paulo também a nível nacional, uma cidade tão importante, né? Olha, como você disse, é uma eleição importantíssima, né? Nós estamos na capital, né, a maior do país, né, em que, infelizmente, é uma capital que está abandonada, né? É só andar ao centro, né? Quem anda no centro de São Paulo é um horror, e isso também já avançou para vários bairros de São Paulo, né? E agora, infelizmente, nós temos um prefeito que a política dele tem sido uma política higienista. Então, eu trabalho ali no centro, eu vejo o que eles fazem. Jogam a água na calçada para as pessoas não dormirem ali próximo, por exemplo, ao Martinelli, que agora foi dado para uma parte lá, o Rutoff, para uma iniciativa privada, e que você vai jogando essas pessoas para longe ali da cidade do centro. Ou seja, não resolveu o problema, fica jogando, tirando eles dali, né? Cercou todas as praças. Gente, eu frequento o centro desde os meus 15 anos, né? Eu nunca tinha visto a Praça da Sé cercada, né? Porque isso vai contrário a toda a política que você imagina para uma cidade. Uma praça é para todo mundo, é um espaço público para você, né? Então, se tem o problema aí dos moradores de rua, não é assim que vai resolver. Você joga eles para onde, né? E vai jogando, e aí também tem o problema da Cracolândia. Ou seja, a gente já viu que o prefeito que está aí não sabe resolver os problemas. E pior, né? Ter dinheiro em caixa, ganhar com o sistema financeiro, né, que é isso que ele está fazendo, deixando o dinheiro aplicado, e você não vê realmente aplicando em políticas que deveriam ser feitas na cidade, como habitação e outros. Então, infelizmente, hoje eu vivo numa cidade, nós vivemos uma cidade, que são milhares de habitantes aqui, em que ela está abandonada, e a periferia, então, nem se fala. Então, em relação a isso, nós vemos que realmente a cidade de São Paulo, com o atual prefeito, ele tem ido no contrário do Brasil, né, que é o governo federal, que tem procurado políticas públicas para resolver todos os problemas, né? Então, a questão da inclusão, né? Então, você vê lá vários debates, não só nos ministérios, como no Conselhão, como é que você diminui a pobreza, né? Então, a cidade de São Paulo poderia muito bem colaborar com isso, né? De como que você vai diminuindo essa pobreza. E tem várias políticas públicas que você pode fazer. Então, quando o Lula apoia o Boulos, e deixar bem claro que agora é o PT que apoia, porque já teve um encontro municipal sábado passado, né? E nesse encontro foi tirado aí o apoio ao Boulos. Então, o Boulos é o candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós já definimos aí, o Partido dos Trabalhadores já definiu qual é o seu nome, né, para disputar. E essa disputa, mais do que quem apoia quem, é realmente uma disputa de ideologia e qual é a cidade que nós queremos ver nos próximos anos, né? Porque não é essa cidade que eu quero ver, né? Que é uma cidade em que você vê o prefeito gastando dinheiro só para asfaltar as principais avenidas, porque nem são todas, viu? Você vai mais longe, assim, na periferia, tá? A operação continua a mesma, que é tapa-buraco, né? Então, está fazendo aí, as principais avenidas está refazendo, e na periferia vai lá e tampa o buraco e vamos que vamos, né? Então, a gente percebe aí, andando pela periferia, que ainda temos muitos problemas. Então, ter um candidato que se alinhe, né, com políticas do governo federal, que é realmente de inclusão da população, é importantíssimo, né? Então, realmente, o cenário já foi dado, né, de qual que é essa disputa que nós estamos fazendo aqui, né? Ivone, e quando você traz essa questão de disputa de projetos, e quando você traz esse teu relato de experiência por trabalhar no centro, conviver tudo isso, como está faltando humanidade nesta cidade, né, Ivone? E quando você traz esse relato da Praça da Sé cercada, o pátio do colégio, que é um ponto turístico da cidade de São Paulo, cercado, né? Aí você anda em outros pontos e o descuido é muito grande. Então, quando você fala dessa questão, está dado o nome do Boulos, porque é um projeto que a gente entende por humanidade, é um projeto que se entende por dignidade da pessoa humana, e, sobretudo, aquelas pessoas que mais precisam. Aí você traz esse relato do centro, mas a gente vai para a periferia e é a mesma coisa. Como a cidade vem sendo descuidada ao longo dos anos, né, Ivone? Sim, ela está terrível e pior, né? Transporte público, né? Nós avançamos muito aí nas administrações do Partido dos Trabalhadores, quando assumiu aqui, com a Erundina, com a Marta, com o Haddad,
nessa questão do transporte público, na mobilidade pública, né? E hoje você vê, né, o Nunes muito alinhado aí, né? O prefeito muito alinhado com o governador, que é privatizar tudo. E quando você privatizou aí as linhas, principalmente de trem, né? Aquela linha que vai para a Zona Sul, gente, aquilo é um horror, né? O pessoal chama a linha de imobilidade. É verdade, não é mobilidade aquela linha, né? É uma imobilidade mesmo, porque é inviável, né? Você andar naquele trem, naquele metrô, naquela linha, né? Ela tem muitos atrasos, né? É um horror para a cidade e você não vê, assim, mudanças de como o Boulos tem discutido bastante isso. Como é que você gera emprego no Rio? O PT sempre discutiu, né? Nos próprios bairros, né? Como é que você gera isso para as pessoas não ficarem tão... Você está na Zona Leste, você vai trabalhar na Zona Sul. Você mora na Zona Norte, você vai lá para o extremo da Zona Sul para trabalhar. Ou seja, como é que você gera emprego nos próprios bairros, né? Como é que isso também ajuda na mobilidade das pessoas, né? Então, é um assunto importantíssimo. E mais do que isso, né? Como é que você cria moradias, né? Porque o que nós vimos agora foi que a Prefeitura de São Paulo, ela criou aí moradias temporárias, né, em containers, né, só que isso é temporário, o próprio nome diz, como é que você realmente aloca todas essas pessoas, né, e temos aí muitas, a cidade mais rica do país, né, ainda tem muitos lugares que são insalubres de morar, né, então quando você vai andando tem várias ocupações, porque as pessoas ocuparam porque não tem onde morar ou não conseguem pagar aluguel. E estou dizendo o seguinte, alguns lugares da cidade, mesmo sendo lugares insalubres para morar, o aluguel às vezes é R$ 700 e você ainda tem a prefeitura dando 400 e pouco para você morar, né? Então, assim, um valor bem abaixo, né? Eles iam reajustar, não sei nem se reajustaram agora. Mas, assim, é incompatível as políticas que são feitas, né? Então, você não vê a cidade realmente sendo feita para os habitantes, né? Você vê a cidade feita para um grupo de pessoas, e não é isso que nós queremos. Então, o Boulos, ele representa todo esse nosso projeto de uma cidade muito melhor para todos os habitantes. E a gente que vive desse dia a dia aqui nessa cidade tão gigantesca, né, Ivone? A gente percebe exatamente isso que você está colocando, essa contramão em relação ao que o governo federal vem propondo de desenvolvimento social, de combate à desigualdade, de humanização das relações. E aí, esse todo vai tornando a cidade insustentável para todo mundo que vive nela, né? Uhum. Porque assim, vira um caos. Você, tudo bem, eu tenho um carro, mas não anda, né? Porque a cidade está o caos mesmo, né? Você não consegue andar, né, em São Paulo. Aí você vai, tudo bem, então eu desisto, coloco, que eu seria o correto, deixo meu carro nos bolsões de metrô, vou andar de metrô. Aí você pega uma linha que não anda, né? Se você, por exemplo, porque nós também poderíamos ter avançado muito mais na questão dos transportes, né, da linha de metrô, que é a responsabilidade do Estado, mas a prefeitura também poderia agilizar isso. Você não vê isso avançando aqui. E a questão de geração de empregos também, né? A prefeitura, ela tem essa obrigação de pensar em projetos em que você gere empregos na cidade, né? Então não é só confiar que todo mundo vem para cá. E também discutir qual é o papel dessa cidade, né? Essa cidade, qual é a vocação dela? Que todo mundo, todas as principais capitais têm discutido isso, né? Porque tem uma mudança, né, no mundo do trabalho e tudo mais, então você tem que fazer essa discussão. E o Boulos, ele é uma pessoa extremamente preparada para isso, né? E também, lembrando, não adianta só eleger o prefeito, né? Tem que eleger uma boa Câmara de vereadores e vereadoras, né, principalmente, que saibam fazer esse trabalho, né, e ajudem o prefeito em projetos de leis que realmente estejam alinhados com isso, né? Porque hoje a gente vê o que acontece no governo federal. Então, o governo federal, o ministro, o presidente tem várias propostas, só que chega lá no Congresso, não é alinhado com as propostas das pessoas que foram eleitas, né? Principalmente do agronegócio, né? Então, hoje, nós somos refém ali de várias pessoas que foram eleitas pelo agro, né? Então, só pensam neles, não pensam na população como um todo. Então, cidadãos de São Paulo, né, tem que pensar muito bem como é que vai ser o seu voto o ano que vem, em 2024.
Tá certo, exatamente isso. Pensar no executivo, mas também a área legislativa é sempre muito importante para que exista governabilidade, como a gente costuma falar, né? Falamos com Ivone Silva, que recém foi empossada presidenta do Instituto Lula. Mais uma vez, parabéns por assumir essa presidência, primeira mulher nesse posto de presidenta do Instituto Lula. E a gente agradece muito a sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço aqui a participação. Muito obrigada aí pelo convite. Abraço, Ivone. Abraço.